Olá! Para quem é professor ou professora da rede pública, planejar a aposentadoria às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? Bom, a ideia aqui é justamente simplificar tudo isso. Vamos juntos desvendar essas regras. Então, a grande pergunta que não quer calar: o que mudou com a reforma? Pois é, a reforma da Previdência mexeu em muita coisa. E a nossa missão aqui é justamente essa: detalhar essas regras para que elas finalmente façam sentido. Olha só nosso roteiro. A gente vai começar pelo básico, entender os termos e as datas que são cruciais, e lá no final, vamos ver como identificar a melhor regra para cada situação. Então, para começar, vamos decifrar duas palavrinhas que aparecem em toda a conversa sobre aposentadoria de servidor público, mas que, vamos combinar, nem todo mundo sabe exatamente o que significam: integralidade e paridade. Integralidade, olha, é até mais simples do que parece. Significa que o valor da aposentadoria vai ser igualzinho ao do último salário. É aquela garantia, sabe? De uma transição de renda sem sustos. E a paridade? Bom, ela garante que a aposentadoria não perca valor com o tempo. Ou seja, toda vez que os professores da ativa tiverem um reajuste no salário, quem já se aposentou também vai ter o mesmo aumento. Simples assim. Dá para perceber como uma coisa completa a outra? Juntas, a integralidade e a paridade protegem o poder de compra da aposentadoria. É a garantia de que o valor vai se manter justo ao longo dos anos. Agora, um ponto super importante para não ter confusão: a aposentadoria de professor tem sim regras mais brandas por conta das características da profissão. Mas, atenção, não é a mesma coisa que a chamada aposentadoria especial, aquela de quem trabalha exposto a riscos para a saúde, como agentes químicos ou biológicos. E agora, olha que interessante. Tem um detalhe que é decisivo: uma única data, o dia exato em que a pessoa entrou no serviço público, pode definir todo o futuro da aposentadoria. É essa data que diz quais regras valem para cada um. É bom ter em mente estas três datas. Elas são como marcos no mapa da aposentadoria. Dependendo de quando a carreira começou, os direitos podem ser completamente diferentes. Então, para ficar bem claro, quem começou a carreira no serviço público até o finalzinho de 2003 tem o direito à integralidade e à paridade. Agora, quem começou depois dessa data, aí a regra do jogo muda. O cálculo do benefício já passa a ser outro, baseado na média de todas as contribuições. Beleza, agora a gente chega na grande virada do jogo, a reforma da Previdência de 2019. Ela, sim, mudou completamente o cenário para todo mundo que ainda estava trabalhando. Essa reforma criou uma nova regra geral. Só que, para não prejudicar quem já estava quase lá, pertinho de se aposentar, foram criadas as regras de transição. A gente pode pensar nelas como se fossem uma ponte, sabe? Uma ponte entre as regras antigas e as novas. E aqui tem um ponto que é fundamental. A reforma não pode tirar um direito que já foi conquistado. Ou seja, se antes da reforma a pessoa já tinha completado todos os requisitos para se aposentar, ela ainda pode usar as regras antigas, que na maioria das vezes são mais vantajosas. Isso se chama direito adquirido. Mas e para quem ainda não tinha preenchido todos os requisitos? Bom, para esses casos, a reforma criou alguns caminhos diferentes. Vamos dar uma olhada agora nos dois mais comuns para os professores. O primeiro caminho é a regra dos pontos. Funciona de um jeito bem simples, olha só. É só somar a idade com o tempo de contribuição. O resultado dessa soma precisa bater uma meta de pontos, e essa meta vai aumentando um pouquinho a cada ano que passa. A outra opção bastante comum é a regra do pedágio de 100%. O nome já dá uma boa dica, né? Ela basicamente exige que se trabalhe por um tempo extra para conseguir aposentadoria. E o cálculo é bem direto. Imagina só, na data da reforma, faltavam 2 anos para uma professora se aposentar. O pedágio é de 100% desse tempo. Ou seja, mais 2 anos. Então ela vai ter que trabalhar os 2 anos que já faltavam, mais os 2 anos do pedágio. No total, 4 anos a mais. E como a gente pode ver aqui, não basta só cumprir o pedágio, não. Também é preciso atingir uma idade mínima e ter o tempo de contribuição exigido. E esses requisitos são diferentes para homens e mulheres. Mas, atenção, porque essa regra tem um grande atrativo. Para quem entrou no serviço público até 2003, usar a regra do pedágio de 100% pode ser o caminho para garantir a aposentadoria com integralidade e paridade, mesmo depois da reforma. Ok, a gente viu as opções. E agora vem a pergunta que todo mundo quer saber, né? Afinal,
qual dessas regras é a melhor? Pois é, a verdade é que não existe uma resposta única, uma fórmula mágica. A melhor regra não é a mesma para todo mundo. Isso vai depender e muito da trajetória profissional de cada um, da idade, de quando começou a contribuir. O mais importante é usar tudo isso que a gente conversou para analisar o caso específico. É preciso levar em conta a data de ingresso, a idade, o tempo de serviço e, claro, quais são os objetivos para a aposentadoria. A nossa ideia aqui foi oferecer um mapa, sabe? Uma bússola. Com mais clareza sobre as regras do jogo, fica mais fácil traçar a própria rota para uma aposentadoria mais tranquila.